Olá, meus amigos queridos do Alta de Souza. Aqui é o Rafael Lavarini. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar com vocês nesse mês especial, o mês em que comemoramos o aniversário de Jesus Cristo, fazendo uma reflexão profunda da necessidade de permitirmos que esse nascimento do Cristo se efetive todos os dias de nossa vida. Para iniciarmos a reflexão de hoje, que será muito especial, pois falaremos sobre João Marcos, um grande discípulo do Evangelho, que fez parte daquela pleiade de grandes trabalhadores do cristianismo nascente. Mas antes, nós vamos ler uma pequena mensagem, fazer nossa oração, e a mensagem nós vamos abrir aqui por obra do acaso, mas sabemos que inspirados pela espiritualidade, neste nosso pequeno livro Centelha do Cristo. Página 41, intitulado Evangelho e Alegria. Não percas a oportunidade de sorrir. Procura levar alegria por onde passares. Tem sempre uma palavra de bom ânimo e de encorajamento para com os que partilham da tua existência. Abraça mais as pessoas. Busca enxergar a alma dos que te estendem as mãos pedindo socorro. Assim, serás um melhor instrumento da benemerência cristã. Evangelho significa boa notícia. Espalha, portanto, com júbilo de confiança e gratidão, esta boa nova. O anjo Gabriel profetizou: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, nessa época natalina, não poderíamos ler uma mensagem que nos fizesse lembrar não apenas do Cristo, do seu nascimento, mas da alegria que devemos ter por termos a oportunidade de conhecê-lo por meio da doutrina espírita. Vamos, portanto, pedir a permissão do Mestre, para que nesses breves minutos a gente consiga fazer uma reflexão acerca daquilo que precisamos ser intermediários, levando esclarecimento, aprendizado, mas acima de tudo conforto aos corações que nos ouvem. Que possamos estar unidos sempre no clima de respeito, de fraternidade e, acima de tudo, com disposição e coragem para servir a causa do Mestre, que agora também é a nossa causa. Que possamos saber que temos capacidades espirituais capazes de nos fazermos intermediários do próprio Cristo na vida dos que choram, mas ter a convicção de que toda honra e toda a glória precisamos deixar para nosso Senhor Jesus Cristo. E com a permissão dele, iniciamos esta reflexão. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, então a gente foi designado pelos queridos amigos do Centro Espírita Alta de Souza para falarmos sobre João Marcos. Esse personagem pouco comentado dentro dos grandes vultos da história do cristianismo, mas que tivera um papel importantíssimo e certamente nos trará grandes ensinos, porque nós também, assim como esses homens que fizeram parte do cristianismo nascente, carregamos as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas sempre temos novas chances de refazer o caminho, de desatar os nós e assim restaurar a nossa vida por meio do esforço, da dedicação, sobretudo por meio do amor. João Marcos, um adolescente. Quando Paulo de Tarso o conheceu, Paulo ainda era conhecido como Saulo, ao lado de Barnabé. Eles trabalhavam na igreja de Antioquia, que inclusive foi o local que ofertou a Paulo o primeiro trabalho como seguidor direto de Jesus Cristo. Porque até então, Paulo havia se convertido em Damasco e não havia encontrado-se ainda em um labor cristão. Ficou tentando fazer pregações na própria Damasco, não conseguiu. Foi quase morto, lapidado, se não fosse influência de um senhor dentro da sinagoga da cidade. Ele ainda tenta passar por Jerusalém, mas com frustração, e vai direto então para o deserto da Palmira, onde ali recebe orientações de Gamaliel, seu pai espiritual, parte 3 anos para o deserto, na companhia de Prisca e Áquila, acaba absorvendo muitos ensinos orais sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo,
sobre o movimento que havia iniciado do cristianismo com a Casa do Caminho, a igreja que ficava situada em Jope, e também estudando os pergaminhos sagrados. Estudando o evangelho que existia até então, que era o evangelho de Mateus, do qual ele havia ganhado do seu pai espiritual Barnabé. O fato é que ao sair do deserto da Palmira depois de 3 anos, ele empreende uma viagem a Jerusalém, tentando na Terra Santa, na chamada Terra Santa, iniciar as suas pregações e o seu apostolado em benefício do evangelho. Aquele mesmo movimento do qual ele havia prejudicado tanto com a sua insensatez alguns anos antes. O fato é, meus irmãos, que ele também não conseguiu levar adiante o trabalho, inclusive foi orientado por Simão Pedro, que fez uma analogia da qual nós também precisamos refletir profundamente, perguntando a Saulo se ele não lembrava da história de Judas, que foi mais ignorante do que perverso, que teve pressa da vitória e que acreditou que as glórias aconteceriam no reino da terra e não no reino dos céus. E então, Paulo compreendeu a missão, a lição, voltou à sua terra natal, Tarso, foi desprezado pelo seu pai, ele que já havia sido desprezado pela irmã, pelos amigos da sua juventude, pelos amigos judeus. Então Paulo estava sozinho, abandonado, e ele fica 3 anos na cidade natal, também trabalhando como um tecelão anônimo. Então foram quase 7 anos até ter tido, por meio de Barnabé, a oportunidade de trabalhar na igreja de Antioquia da Síria. Aquela igreja que, segundo nos relata Emmanuel no livro Paulo e Estevão, uma igreja que não faltava recursos materiais, que não faltava humildade e boa vontade nos servos que ali estavam, que não faltava assistência social aos aflitos, aos famintos, que não faltava um leito aos enfermos, mas que tinha uma dificuldade pela falta de iluminação intelectual. O próprio Pedro, conversando com Barnabé, os dois sempre foram muito próximos, inclusive Barnabé que contribui ao lado de Ananias com Pedro na fundação da Casa do Caminho. Logo depois de um tempo, chegaram Felipe, Tiago, João, vindos da Galileia, e então Barnabé e Ananias foram para outros rumos levar a palavra do Evangelho. Portanto, Barnabé, muito próximo de Simão Pedro, um homem de inteira confiança, ele que era um levita na ilha de Chipre, que conhecia, portanto, o Velho Testamento profundamente e que, assim como Pedro, era tio de João Marcos. Barnabé, irmão de Maria Marcos, e Simão Pedro, irmão do esposo de Maria Marcos, que já havia desencarnado quando começamos a estudar esta família de Maria Marcos e João Marcos na obra Paulo e Estevão. Mas Pedro, muito próximo a Barnabé, o orientou que a igreja de Antioquia precisava de trabalhadores do pensamento, servos que iluminavam consciências, dizendo ainda que a obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual, o que é uma grande lição a todos nós, meus irmãos. Precisamos, obviamente, estudar, entender profundamente o Cristo. Este é o principal objetivo da doutrina espírita, trazer Jesus de novo para o coração do povo. Trazer o Cristo para a nossa alma humana, que necessita dele acima de tudo. E por meio dos estudos nós conheceremos, por meio da prática nos libertaremos. Muitas vezes estamos só relacionados às questões intelectuais, doutrinárias e pouco ainda na prática da verdadeira caridade. Mas a igreja de Antioquia tinha dificuldades no que se refere às questões intelectuais. Então eles convidam Paulo para fazer parte daquele movimento. Quase, portanto, 7 anos depois da sua conversão, a primeira oportunidade de servir. E naquela igreja, Paulo tenta ir assumir o púlpito, não consegue, ainda fica gago, vermelho, não tem ainda uma linha de raciocínio para seguir, o que mais tarde o próprio Barnabé, ao lado de Barnabé na primeira viagem e de João Marcos, Emmanuel vem comentar que Paulo precisava, antes de proclamar o Evangelho, ter contato com as dores humanas. E só em contato com as dores humanas ele teria o necessário para proclamar o Evangelho com autoridade. O que acontece mais de 10 anos depois da conversão, quando ele empreendia
esta primeira viagem missionária. Mas então ele não podia pregar, ele passou a atender as pessoas que passavam durante o dia na igreja de Antioquia, querendo conhecer Jesus, mas não tinham a oportunidade, porque as reuniões eram à noite, normalmente eram comerciantes que estavam passando ali para o porto, que ficava muito próximo da cidade de Antioquia, e Paulo então acolhia eles no que a gente conhece hoje como atendimento fraterno. Um desses acolhidos foi Lucas, o jovem médico que mais tarde também se torna não apenas um evangelista, mas um grande companheiro, talvez o melhor amigo de Paulo, não é? Tantas pessoas passaram a procurar Paulo naquele atendimento que ele já não conseguia atender individualmente, e ele passa então a promover reuniões em que ele pegava trechos do Velho Testamento e comparava ao Novo Testamento, reunião de estudo. E era exatamente isso que aquela igreja precisava, iluminação também intelectual, para que os cristãos não fossem cegos conduzindo cegos. Um outro detalhe interessante e que vai fazer a gente compreender o ponto que queremos chegar para estudarmos João Marcos é que aquela igreja de Antioquia, segundo Emmanuel, foi um dos poucos centros apostólicos que puderam ter a oportunidade da chamada voz direta. Um fenômeno mediúnico de efeito físico, do qual o próprio livro de Atos dos Apóstolos vem afirmar no capítulo 13º, que na igreja de Antioquia, as vozes do alto traziam mensagens espirituais. A mesma mensagem que nós vamos acompanhar no batismo de Jesus, na transfiguração do Cristo, também no Monte Tabor. E aí a gente vai percebendo que, de fato, é um processo mediúnico muito raro e que é necessário um grande equilíbrio espiritual para que este fenômeno mediúnico ocorra. E aquela igreja tinha essas reuniões mediúnicas com voz direta, com fenômeno de voz direta. Uma dessas reuniões, a voz veio dizendo que as perseguições contra os primeiros cristãos tornariam a ser mais ferrenhas dentro de pouco tempo. E assim, eles pedem, as vozes do além pedem para que eles levassem uma mensagem à igreja de Jerusalém, à casa do caminho, para alertar aqueles irmãos sobre o perigo que se aproximava. Obviamente mandaram um mensageiro, e que quando esse mensageiro volta a Antioquia, ele passa algumas impressões, dando a crer que os trabalhadores de Jerusalém não acreditaram muito naquela mensagem espiritual. Afinal de contas, teoricamente, Jerusalém era a igreja mãe, e aquela era apenas uma igreja que foi fundada a partir do movimento de Jerusalém. Por que será então que esse fenômeno de voz não houve em Jerusalém? Talvez porque lá já havia conflitos entre os trabalhadores, ao ponto de não conseguirem assimilar bem a mensagem, ao ponto de não conseguirem ter o equilíbrio espiritual necessário para que a espiritualidade superior pudesse trazer tal mensagem. O fato é que depois de poucas semanas, viera um portador de Jerusalém desesperado, pedindo ajuda aos irmãos de Antioquia, porque de fato as coisas haviam piorado. Inclusive, Tiago, um dos filhos de Zebedeu, irmão de João Evangelista, havia sido lapidado, havia sido apedrejado, porque proclamava o evangelho como poucos. A igreja estava com poucos recursos financeiros para manter o trabalho assistencial junto aos sofredores. E então eles pedem auxílio material, moral e espiritual à igreja de Antioquia da Síria. E então Paulo e Barnabé se dispõem a irem andando até a casa do caminho, para que ali pudessem levar uma ajuda financeira, mas também perceber o que estava acontecendo, e já na chegada eles tomam um grande susto. Além da morte de Tiago, noticiada naquela carta, havia também tido a prisão de Simão Pedro, pelo simples fato de Pedro ter pedido às autoridades romanas o corpo de Tiago para que pudessem dar a ele o enterro digno. E então Pedro foi preso e acontece um fenômeno muito relatado no meio cristão, que está registrado em Atos dos Apóstolos, é que pela madrugada Pedro, que certamente receberia uma morte por martírio, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, de um espírito evoluído, que abriu as portas da prisão, e Pedro então sai da prisão e fica um tempo exilado de Jerusalém, assim como Felipe e João, deixando, portanto, a direção dos trabalhos da Casa do Caminho nas mãos de Tiago.
que recebeu muito bem Paulo e Barnabé naquela viagem, mas Barnabé em particular percebeu que ele falava muito baixinho, com medo de alguém ouvir o que ele comentava. Perceberam também que estava completamente modificado os trabalhos daquele templo religioso, daquele templo cristão acima de tudo. Os pregadores não podiam falar de Jesus sem referir-se a Moisés. As pessoas que estavam ali para ouvir o evangelho precisavam ter sido circuncidadas, que era um movimento extremamente exterior dentro das práticas do judaísmo, não é? Então você criava separações. Então eles ficaram extremamente assustados, e Barnabé em especial, porque Tiago não convidou e não ofereceu hospedaria para os irmãos na casa do caminho, o que era muito comum naquele tempo. E então Barnabé convida Paulo para que eles pudessem ir na casa da sua irmã, Maria Marcos. E é esse o ponto que gostaríamos de chegar. O momento em que Paulo e Barnabé chegam na casa de Maria Marcos. É muito importante, meus irmãos, sempre que formos fazer estudos, a gente entender o contexto, entender o que aconteceu antes, qual o movimento estava de fato ocorrendo, para a gente entender mais a fundo as mensagens que nos serão ofertadas. Portanto, quando eles chegam na casa de Maria Marcos, eles já haviam percebido que todo aquele ambiente espiritual de outrora que encontravam na casa do caminho havia se transferido à casa daquela trabalhadora fiel de Jesus Cristo. Existem muitos estudiosos, muitos teólogos que defendem a tese de que a Santa Ceia foi feita na casa de Maria Marcos. E sempre que o Cristo estava em Jerusalém, normalmente era na casa de Maria Marcos que ele se hospedava. Então uma mulher que por um lado era irmã de Barnabé e por outro cunhada de Simão Pedro, mas extremamente corajosa, desassombrada e que levava a mensagem do Cristo a todos os aflitos que batia à sua porta. Há um fato interessante, que inclusive é narrado só no Evangelho de João Marcos, filho, obviamente, de Maria Marcos, não é? Sobrinho de Pedro e Barnabé. É uma narrativa muito curiosa. Quando os soldados romanos prendem Jesus, há na narrativa que um jovem, talvez aí um pré-adolescente, estava envolto em lençóis, provavelmente estava dormindo na sua casa, ouviu aquela barulhada lá, prendendo Jesus, aquela confusão toda, e ele enrolou-se, estava nu, se enrolou num lençol e foi então ver o que estava acontecendo. No que um dos soldados aponta para ele e fala que ele também seguia Jesus, ele corre, os soldados tentam pegá-lo, puxa o lençol, ele fica nu e sai correndo e consegue chegar até sua casa com segurança. Então a teologia, né, as pesquisas demonstram que provavelmente aquele jovem era o próprio João Marcos, que quis demonstrar no seu evangelho que ele foi testemunho ocular do Cristo, que ainda que muito novo, ele pôde ter contato com o nosso Senhor, assim como a sua mãe, certamente, Maria Marcos. E Paulo começou a sentir naquele local um ambiente espiritual realmente digno dos verdadeiros cristãos da aurora do evangelho. Mas um fato nos chama a atenção, do qual gostaríamos de trazer a reflexão de todos vocês. Maria Marcos estava preocupada com o futuro do cristianismo na Terra Santa, em Jerusalém. E ela relata ao irmão Barnabé e também a Saulo, depois de ficar impressionada com o discurso que Paulo fez naquela reunião simplória, daquela noite inesquecível, ela relata então o quão estava preparando seu filho João Marcos para seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que percebia que com aquelas lutas e brigas de ordem religiosa em Jerusalém, ali talvez não era o lugar mais propício para que o filho desempenhasse o trabalho como missionário do Cristo. E então ela pede para que Barnabé, o seu tio, leve consigo João Marcos. E aí a gente separou um trechinho desse diálogo, desse acontecimento, para a gente refletir mais profundamente, obviamente, retirando aqui do livro Paulo e Estevão. E aí a gente percebe que Maria traz toda essa narrativa, né? E Paulo então pergunta, porque a mãe empolgada, né? Uma coisa é a mãe estar empolgada, outra coisa é a criança, o jovem querer, né? E as mães, os pais sempre querem os melhores para os filhos, mas às vezes, enquanto pais e mães, a gente interfere demais no futuro, não deixando com que as coisas aconteçam na vida de cada um de maneira natural, não é? É certo que a gente precisa dar uma educação religiosa para os nossos filhos. Minha mãe costumava dizer,
comeu do meu pirão, tem que provar da minha religião, senão vai provar é do meu cinturão. Então o livre-arbítrio lá em casa era assim, tinha que ir, ou sim, a gente tinha que ir para a evangelização, enquanto dependêssemos dela, não é? E foi mais ou menos o que Maria Marcos fez com o João Marcos, mas ela já tinha uma visão muito além daquele momento educacional, mas também interferindo na vida missionária do filho. E aí Paulo então faz um questionamento muito bacana. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Então até então era uma vontade da mãe que se expressava, João ficava sorrindo ali, tranquilo, né? Tudo estava legal, estava concordando, mas Paulo nesse momento pergunta, você sente de fato uma vocação para esse trabalho? Porque a porta é estreita, não é, meus irmãos? O serviço é árduo, o comprometimento de nós que somos cristãos com a causa de Jesus é algo muito, muito, muito sério, não é? E aí então João responde sem vacilar, sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado. Então ele fala sem dúvida, mas ele ficou desconcertado com aquela pergunta de Paulo, não é? Então talvez ele não tinha convicção. A convicção era de Maria Marcos, ainda não era de João Marcos. E aí Paulo faz uma segunda pergunta. Como defines teus propósitos? E essa pergunta também pode ressoar nos nossos corações. Como estamos definindo os nossos propósitos de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo? O que nos move? Qual o interesse que eu tenho ao proferir uma palestra? Ao ministrar um passe? Fazer um atendimento fraterno? Distribuir uma cesta? Visitar um enfermo? Visitar um encarcerado? Qual é o meu propósito? Não é? E ali João Marcos responde também sem vacilar. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Respondeu um tanto acanhado sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Então Paulo não dava moleza, não é? Um olhar ardente e inquiridor. João Marcos até desconcertado, não é? Eu penso que o meu ministério é exaltar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo então responde a ele: teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Se assim acontece no mundo, que não será com um trabalho para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Então Paulo fala de um trabalho árduo, de um trabalho que necessita da persistência, de um trabalho que não colheremos frutos e glórias na terra, porque é um trabalho eterno, é um trabalho muito mais complexo. Então aquelas meditações profundas, não é? Emmanuel vem comentar que o jovem anotou a observação, e isso parecia até uma profecia, e embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho, e além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Maria Marcos olhou o filho, cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação, teve um dito alegre e depois acentuou. Então Paulo percebeu que João Marcos queria muito mais naquele momento agradar a mãe do que realmente dedicar-se de coração e alma ao ministério. Naquele momento, não é? Sim, disse Paulo, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste mundo e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar, as tradições evangélicas. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ou seja, da mãe de João Evangelista e de Tiago, que havia morrido, havia sido martirizado. Ansiosa pela glorificação dos seus filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar
se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado para Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Então todos naquele momento silenciaram, perceberam o quão profundo eram aqueles conceitos de Paulo, que mais parecia uma profecia, mas mesmo assim, no dia seguinte partiram dali, voltando a Antioquia, Paulo, Barnabé e João Marcos. Paulo e Barnabé com ânimo abatido por tudo aquilo que haviam vivenciado em Jerusalém e tudo aquilo que observavam dentro do movimento do cristianismo. Emmanuel, não por obra do acaso, nos relata que João Marcos estava alheio àquelas dificuldades do cristianismo nascente. Distraído com as belas paisagens do caminho, não pudera perceber a grandiosidade e a importância daquele momento na história do cristianismo. Foi então que, andando de ânimo abatido, segundo Emmanuel, em determinado ponto, Paulo foi envolvido por uma força espiritual maior. Era Estevão que se aproximava. E ali Paulo fala com Barnabé e com João Marcos que ele acreditava que a mensagem do cristianismo não deveria ficar apenas na responsabilidade de Jerusalém, que a responsabilidade do cristianismo não poderia estar apenas sobre os ombros de Simão Pedro, porque Pedro poderia ser morto. Eles poderiam fechar a igreja de Jerusalém, que já não funcionava, na mesma característica de outrora. E então, Paulo, inspirado por aquela força maior, propõe a Barnabé, que era o dirigente da igreja de Antioquia, para que eles começassem uma viagem missionária. E a partir da caminhada, a partir do serviço árduo, eles pudessem levar a mensagem do evangelho a outras gentes, aos gentios. Porque, afinal de contas, Jesus havia prometido que os seus servidores viriam do Oriente e do Ocidente. Portanto, deixar a mensagem do Cristo apenas na responsabilidade de Jerusalém e os teus colaboradores era um grande risco. Barnabé apoiou a ideia, perguntou aos outros diretores daquela instituição e naquela mesma noite, depois da aprovação de todos, viera novamente o fenômeno de voz direta, registrado também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13º ainda, e também no livro Paulo e Estevão. E aquela voz do alto dizia que Jesus endossava a viagem missionária e que os apóstolos que deveriam ir para a viagem eram Saulo e Barnabé. Não ouvimos o nome de João Marcos, mas foi levado pelo seu tio. Foram para a ilha de Chipre, onde Barnabé tinha familiares, amigos, onde ele havia trabalhado por tanto tempo, certamente uma região que ele sentia confiança. Iniciaram as primeiras pregações, sem muito êxito, na cidade de Salamina, onde João Marcos tudo acompanhava. Paulo observando Barnabé como palatino do evangelho, já que Paulo trazia suas dificuldades na oratória e Barnabé era o presidente daquela instituição de Antioquia. Nada mais justo deixar em suas mãos a pregação. Mas Paulo ficou incomodado com o respeito excessivo de Barnabé à figura de Moisés e os profetas, sem colocar Jesus como filho de Deus. Fizeram uma longa caminhada, saindo de Salamina e atravessando toda a ilha de Neopafos, toda a ilha de Chipre até chegar em Neopafos, uma outra cidade. E então, em Neopafos, ficaram por muito tempo, efetuando curas, Barnabé falando de uma maneira diferente, trazendo o Cristo como Filho de Deus, o que converteu muitos corações. Barnabé e Paulo trabalhavam profissionalmente durante o dia para ter o próprio sustento e não viver da fé de ninguém. E para João Marcos sobrou os trabalhos domésticos. Ele precisava lavar as túnicas, arrumar a hospedagem, a simples hospedagem em que moravam e ainda preparar a comida. Porque quando Paulo e Barnabé voltavam do trabalho profissional, precisavam trabalhar com magnetismo, efetuar curas, ouvir a dor daqueles que sofriam, pregar o evangelho. E assim se organizaram, mas em determinado ponto, João Marcos reclama. João Marcos queixa da sobrecarga dos trabalhos domésticos, muito comum entre os jovens até os dias atuais, que não gostam de colaborar no lar, e ali sobrou para ele aqueles trabalhos, ele estava detestando, ele não estava gostando. E Paulo, tentando minimizar qualquer dificuldade, disse, olha, não se preocupa, a gente lava a própria roupa,
vamos diminuir a alimentação para frutos, não precisa de cozinhar, vai ser frutos. Quando precisar de preparar um peixe, eu chego e preparo, porque eu tenho experiência nisso, então fica tranquilo, meu filho. Se você está achando sobrecarregado, eu assumo sua tarefa. Mas o problema não era as tarefas domésticas. O problema é que ele não estava preparado. Foram, depois de fundar a primeira igreja dessa missão apostólica, lá na cidade de Neopafos, foram para Perge, já indo para a região da Panfilha, já se aproximando da Ásia, onde futuramente pregaram também o Evangelho. E ali nessa região, em Perge, João Marcos chama o tio em particular, dizendo que ele não queria continuar, que ele iria abortar a missão, que ele não dava mais conta. E Barnabé veio falar com Paulo, dizendo que ele também ia abandonar a missão e que, portanto, os três deveriam voltar. E então Paulo disse a Barnabé em particular que se eles ficassem com o primeiro tropeço, eles escolheriam as pedras do caminho e não Jesus. Começaram a conversar, argumentar, Barnabé falando que o sobrinho estava sob sua responsabilidade, era muito novo, a viagem era perigosa para fazer sozinho, e Paulo conseguiu convencê-lo de que eles deveriam ir adiante, e que ninguém obrigou João Marcos a estar com eles. Mas Barnabé, demonstrando como presidente da igreja de Antioquia, como hierarquia superior à de Paulo, demonstrou humildade, concordou com Paulo, e ali com o coração machucado, despediu-se de João Marcos, que ainda pôde ouvir uma despedida carinhosa de Paulo, mas mais uma vez um conselho, e um conceito muito profundo, porque Paulo disse a ele: meu filho, a subida e a ascensão para os planos mais altos da vida são feitas em fileira. Aquele, portanto, que se desgarra das fileiras precisa chegar bem por si só. Barnabé, em especial João Marcos, guardaram aquela lição. João Marcos volta e eles continuam a viagem missionária, passando ainda por Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, tendo vários sucessos e fundando igrejas em todas essas cidades, fazendo grandes amigos como Onesíforo, Eustáquio, Ibraim, Eunice, Lloyd e, como não lembrarmos, de Timóteo, o filho espiritual de Paulo. Assim como João Marcos era um filho espiritual para Simão Pedro, para Barnabé, Timóteo era um filho muito amado para Paulo de Tarso. Voltaram, continuaram enfrentando problemas, inclusive na igreja de Antioquia, e decidiram fazer uma segunda viagem missionária, confirmando as igrejas já edificadas e fundando novas igrejas. Mas aí acontece um fato interessante, meus amigos. Paulo chama Barnabé e Barnabé fala: vamos então, vamos lá, vamos começar a viagem. Mas preciso levar João Marcos, que ainda está sob os meus cuidados. E ali eles começam uma discussão novamente, onde Paulo afirma que João Marcos não tinha capacidade para ir, que ele já havia sucumbido uma vez e que, portanto, Paulo não era a favor dele ir junto, que ele preferia ir sozinho com Silas e deixar Barnabé ao lado de João Marcos. E assim o fizeram. Vejam só, meus irmãos, Barnabé teve humildade em ouvir Paulo na primeira viagem e perceber que ele estava certo. No meu ponto de vista, neste momento, o equivocado era Paulo de Tarso. Paulo, que havia recebido uma segunda chance de servir a Jesus, porque o primeiro convite de Paulo não foi às portas de Damasco, mas foi feito por Estevão na casa do caminho. O segundo convite foi feito por Gamaliel, o seu pai espiritual. Ele não teve só essas duas chances, mas teve uma terceira, vinda de Abigail, a sua noiva amada. E ele também recusou. E ele então tem uma quarta chance pelo próprio Cristo. E continuaria tendo certamente outras tantas, como nós temos até hoje. Mas ali ele não quis dar uma nova chance a João Marcos. Ele que havia recebido segunda, terceira, quarta chance. Então, ao meu ver, ficou esse nó para desatar. Ele segue, João Marcos vai com o tio, João Marcos certamente amadurece ao ponto de ser o segundo evangelista. O evangelho que foi escrito provavelmente sobre os relatos de Simão Pedro e absorvidos por João Marcos. Então o evangelho de Marcos tem uma influência muito grande de Pedro, como o de Lucas tem uma influência de Maria de Nazaré e de Paulo de Tarso.
Então são evangelhos que a gente precisa tratar com um carinho muito grande. O evangelho de Marcos, por exemplo, é o evangelho que mais fala do Jesus ação, do Jesus movimento. Não preocupa tanto com a cronologia dos fatos como Mateus, mas é o Jesus sempre fazendo algo, sempre agindo muito mais do que falando. Essa é a particularidade. Mas a gente entende, meus amigos, que Deus sempre coloca as pessoas no nosso caminho, aquelas que a gente tem dificuldade. E eu sempre fiquei com uma coisa na minha cabeça, o que será que aconteceu com Paulo e João Marcos? Porque Paulo tinha diferenças, por exemplo, com Tiago, e eles se reencontram ali na terceira viagem missionária de Paulo, selam as pazes em Jerusalém. Depois de Paulo abrir o evangelho e cair uma mensagem que era o seguinte: reconciliai depressa com teu adversário enquanto estais a caminho com ele. E com João Marcos? Quando será que aconteceu um fato semelhante? E então, estudando as cartas de Paulo, um dia pude perceber que a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, seu filho do coração, foi escrita poucos dias antes de Paulo ter sido decapitado. E ali nós temos o último desejo de Paulo de Tarso, que ao final da carta faz um pedido a Timóteo. Venha logo, Timóteo. Pegue a minha capa e a traga, porque Paulo tinha muito frio. Mas ele faz o verdadeiro pedido, o último pedido. Venha e traga consigo João Marcos, porque para mim ele é muito importante, assim como para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O último pedido de Paulo: traga João Marcos, pois para mim ele é muito importante, e também para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstrando para a gente que Paulo quis, no seu último desejo, desatar aquele nó, neutralizar aquelas diferenças e acreditar que todo ser humano merece novas chances. E assim, João Marcos não teve tempo de dar um último abraço em Paulo, mas certamente sentiu o carinho daquele último pedido, daquele último desejo. Deixou para todos nós um evangelho, mas deixou também uma grande lição, de que ainda que tenhamos errado, ainda que a gente não tenha conseguido levar adiante um propósito de servir a Jesus, nunca será tarde. Nunca devemos nos desanimar. Tampouco dar glória a um trabalho que está ainda sendo desenvolvido. Precisamos entender que para sermos realizadores, precisaremos às vezes mais de uma vida para concluir uma tarefa que iniciamos. Mas o que é 1, 2, 3 reencarnações diante da eternidade? Diante da vida eterna? Diante dos labores que todos nós precisamos fazer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa fortalecer cada um de vocês. Que Ele possa fortalecer essa Casa Espírita Alta de Souza, que funciona há tantos anos sobre as bases da fraternidade, do amor, tendo o movimento da caridade uma constância em seus trabalhos. Que possamos em 2021 ter coragem, bom ânimo e muita esperança em dias melhores, na certeza de que por meio da caridade conseguiremos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos e que Jesus esteja com todos vocês.